Pessoal, tudo bem? Agora nós vamos trabalhar um problema de otimização bastante interessante, que é o problema do salva-vidas. Esse problema é interessante porque ele quer saber o menor tempo gasto entre o ponto A e o ponto B. Como que você vai percorrer, qual caminho você vai seguir saindo desse ponto A até chegar ao ponto B para gastar o menor tempo? Acontece que tem uma restrição. Do lado de fora da quadra ele pode correr e do lado de dentro só pode andar. Se você imaginar, olha só, a menor distância é uma reta que liga o ponto A e o ponto B. Acontece que a velocidade é muito pequena, é inferior à velocidade correndo. Então, provavelmente, seria melhor ele sair correndo aqui e depois aproveitar o caminho, andando. E aí ele vai aproveitar bastante a velocidade correndo. Acontece que, nesse caso, ele teria uma distância muito longa a percorrer. Então, a hipótese é que exista um ponto C, que nós não sabemos ainda onde fica, e que seria melhor ele correr aqui e depois caminhar. Ok? Então, esse é o problema. Nós temos duas velocidades, de 20 km por hora e 10. O restante, olha só, das dimensões estão em metros. Então, uma possibilidade seria transformar isso para metros por segundo ou transformar isso para quilômetros, mas vocês verão mais adiante que não importa esses valores, o importante é a proporção entre eles. Então, V1 é o dobro de V2 nesse nosso problema. Ok? Nós queremos otimizar o tempo, queremos o menor tempo possível. Então, tempo será o tempo gasto correndo mais o tempo gasto andando. Nós sabemos na física elementar que a velocidade média é o espaço dividido pelo tempo. Então, o tempo, por sua vez, será o espaço dividido pela velocidade. O tempo será o espaço 1 dividido pela velocidade 2, mais o espaço 2 dividido pela velocidade 2. L1 e L2 são esses valores aqui. Ó. L1, se aqui eu chamei de x, eu não conheço esse valor, será 40 menos x. L2, então, eu posso retirar através de uma relação simples desse triângulo retângulo aqui, ó. L2, que é a hipotenusa, ao quadrado, será x ao quadrado mais 20 ao quadrado. Isso é um L. L, então, será a raiz quadrada de 20 ao quadrado, que dá 400, mais x ao quadrado. Aqui, nós temos o valor desse tempo. 40 menos x, que é o L1, dividido por V1, mais essa raiz quadrada por V2. Você pode derivar e encontrar esse valor crítico aí, o valor x que é crítico, ou então eu sugiro um outro caminho para a resolução. O que nós queremos, na verdade, é encontrar esse ângulo θ aqui. A resolução vai ficar bem interessante, dá uma olhada. L2, utilizando esse triângulo aqui, olha só, o seno vai ser cateto oposto sobre a hipotenusa. Portanto, L2 é 20 dividido pelo seno e 1 sobre seno é cossecante de θ. A tangente de θ, olha para cá, tangente de θ, cateto oposto sobre cateto adjacente, 20 sobre x. Então, x é 20 vezes 1 sobre tangente. 1 sobre tangente é cotangente. Portanto, o tempo ficará assim, ó, 40 menos x, que no caso é isso aqui, 20 cotangente de θ sobre V1, mais 20 cossecante de θ sobre V2. Aqui eu posso derivar e encontrar esses valores, olha lá. Derivada é muito simples, né? Derivada de cossecante a gente já conhece, derivada de cotangente de cossecante, cossecante ao quadrado, menos, né, com esse menos ficou positivo, derivada de constante zero, então o importante é só esse valor aqui. E quando eu igualei a zero, olha que valor interessante, iguala-se a zero, ficou 20 cossecante ao quadrado de θ sobre V1 menos 20 cossecante de θ vezes cotangente sobre V2, divide isso aqui tudo por 20 e divide também por cossecante. Passo esse para o outro lado e aqui eu transformei. Cossecante é 1 sobre seno, cotangente é cosseno sobre seno, cancela seno com seno. Olha quem é o cosseno de θ? V2 sobre V1. Então, se eu tenho a proporção entre V2 e V1, eu tenho esse ângulo que vai me dar o menor tempo. No nosso caso, V2 sobre V1 é meio. Então, olha que interessante, ele vai correr, cosseno de θ é meio, então θ é 60 graus. Então, ele vai correr aqui, ó, até
mais ou menos 28,45 metros. Quando fizer um ângulo da trajetória dele com a linha que liga o ponto B até onde ele estiver, quando for 60 graus, ele vai caminhar. Esse vai ser o menor tempo. Como é que a gente prova isso? Sempre que você, esse é o teorema do valor extremo. Sempre que você tiver um θ variando em um determinado valor, o θ não, a variável independente variando em um intervalo fechado, então nós já vimos em sala de aula que necessariamente essa função terá um valor mínimo global e um máximo global, também chamado de mínimos e máximos absolutos. Sempre será o ponto crítico, que é esse ponto onde a derivada seja igual a zero ou ela não exista, e será um desses valores, o θ mínimo ou o θ máximo. Que θ mínimo é esse? Olha lá, se você ligar daqui até aqui, você tem um θ pequeno. Agora, se ele caminhar até aqui e depois andar, olha o tamanho desse θ, 90 graus. Aqui eu fiz um desenho novamente, olha lá, θ mínimo, θ máximo de 90. O θ mínimo calcula o tempo de cada um deles. O tempo vai ser essa diagonal, dividido por V1. Calcula esse valor. Se ele vier até aqui, basta somar o tempo que ele gastou caminhando e o tempo que ele gastou andando. Você verá que se esse θ estiver nesse intervalo do θ mínimo e máximo, será o menor tempo possível. A última análise que nós podemos fazer para essa questão é, ali nós temos 40 metros, né? Olha aqui para esse desenho. Nós temos 40 metros para chegar até aqui. Esse valor, que é calculado através da tangente, né? Basta multiplicar 20 pela cotangente ou dividir pela tangente, no caso 60 da raiz de 3, dá 11,55. E se essa distância não fosse de 40 metros, se fosse de 10 metros, se fosse de 5 metros, você está vendo que esse θ crítico não entra no valor entre o θ mínimo e o θ de 90 graus. Então esse resultado só vai ser válido se realmente esse ponto C estiver nessa região. Se, por exemplo, alguém perguntar qual é a melhor estratégia para você para sair desse ponto aqui até aqui, com aquelas mesmas proporções de velocidade andando, a metade da velocidade correndo. Então ele pode correr a 20 e andar a 10. Então necessariamente já comece a andar aqui nessa diagonal, porque já passou desse valor. Para qualquer um ponto nessa faixa aqui, mesmo para cá, você tem que correr até dar 60 graus e depois começar a andar. Isso é um resultado desse ângulo, traz para a gente. Ok? Um grande abraço, até a próxima.